Olá, criatura! Seja bem-vindo ao nosso novo projeto. Meu nome é Amanda Marques, eu sou psicóloga de formação e hoje me considero terapeuta integrativa e também amante de filmes. Então, junto com essa minha amiga maravilhosa, nós decidimos iniciar um podcast, um trabalho de leitura sistêmica de filmes na tela e na vida, o Cine Sistêmico, que a partir de agora vocês vão poder acompanhar toda semana a leitura de um filme através das nossas lentes, né, do ver, do sentir e do perceber. Eriquinha? Eu sou Érica, sou amiga de Amanda há muitos anos e sou formada em cinema, mas hoje trabalho com contabilidade. Mas o amor pelo cinema sempre foi muito grande. E outro dia, a Amanda e eu estávamos conversando e a gente acabou surgindo com essa ideia de juntar as duas coisas que a gente gosta muito, né? Uhum. E, e eu acho que tem muito material para a gente usar. Então vai ser bacana. A gente vai trazer aqui, a Érica vai trazer sempre o resumo do filme, vai falar um pouquinho da história do filme. A gente não quer contar o filme todo, mas a gente vai acabar dando alguns spoilers. Então, se você vê o nome do filme e quiser assistir antes de vir aqui escutar o que a gente tem para falar, também é muito válido. E a gente também quer contar o porquê disso, né, Érica? Não é só pelas nossas paixões, né? Mas é, no fundo, de trazer também informação, de trazer para vocês a percepção de como a arte, a cultura, tudo que a gente se identifica, pode trazer para a gente algum ensinamento, pode trazer para a gente algum insight. E os filmes, né, que nós vamos fazer a leitura aqui, é para a gente trazer para vocês, então, um pouquinho dessa leitura de como, né, as pessoas vivenciam através de que lugar que elas estão ocupando na vida, através, né, de todo o conhecimento que eu fui adquirindo da terapia sistêmica e também pela leitura, né, das constelações familiares de Bert Hellinger. Combinado? Calma, né? Então, hoje, Eriquinha, vamos contar do primeiro filme maravilhoso que nós escolhemos. A gente Vamos. não foi tendencioso, tá? Mas a gente tinha uma lista enorme, né, de vários filmes os quais a gente assistiu e curtiu e achou que seria interessante trazer algo, mas nós duas entramos num acordo de que a gente ia começar com esse filme lindo hoje, que é A Maestrina, né? Você Sim. pode começar contando um pouquinho da história pra gente, Érica? Sim, então, a Maestrina é a história de Antônia Bricco, que por maior parte da vida era conhecida como Willy. E a Antônia, ela morava nos Estados Unidos, em Nova York, no início do século, e ela tinha um desejo muito grande pela música, né, de se envolver com a música. Ela No queria início do século passado, né, amiga? De 1900, século né? passado, sim. Porque nós Século já estamos passado, em 2024. sim. 1920. Sim, século passado, perdão. Então, a Antônia, no início do filme, a gente já começa ela como pessoa, ela é uma mulher adulta, e em 1920, nos Estados Unidos, em Nova York, principalmente, para imigrantes, que a Antônia é uma imigrante, os pais, foram para os Estados Unidos quando ela era criança. Então, tinha muita pobreza. Os imigrantes geralmente não tinham as mesmas Condição, né? oportunidades que os americanos, né? Então, eles trabalhavam os trabalhos que as pessoas geralmente conseguem. O pai era gari, a mãe era Uhum. dona de casa, às vezes pegava uma coisinha aqui e ali para fazer, mas assim, todo o dinheiro que entrava era para a família toda, não era só para ela. Então, a Antônia trabalhava fora de casa, ela trabalhava num teatro, né, que realmente tinha concertos de música e tudo. E ela trazia para casa toda noite o dinheiro e entregava para a mãe. Então, tinha aquele momento de que mostram para como que era a dificuldade da vida deles. Era pouco dinheiro, era uma escassez muito grande de muita coisa. Mas ainda assim, ela tinha aquela vontade de se envolver com a música. E ela queria se tornar primeira maestrina. Uhum. Como a gente sabe, o mundo da música, principalmente quando se diz a maestros de orquestra, é muito. É um Inclusivo, né?
muito exclusivo só para os homens. Então, assim, Só para os até homens. então não se ouvia falar de uma mulher maestrina, de uma Uhum, mulher maestra, né? Ou maestrina. uhum, 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 Então, ela queria quebrar esse estereotipo de que só homens, né? Então, ela fez aquele movimento todo para poder tentar chegar onde ela queria. Então, a história dela, o filme, é a história de Antônia procurando chegar a esse patamar de ser a maestrina, mas no decorrer do filme ela descobre muita coisa sobre a sua vida, que é o que a gente uhum, vai conversar aos poucos aqui, mas ela vai descobrindo partes da história pessoal dela, que uhum, até então era desconhecida. uhum, E aquilo desenvolve, desencadeia para Antônia uma busca pessoal maior do que ela teria imaginado. Então, uhum, ela passa boa parte do filme fora, uma parte do filme fora dos Estados Unidos. Ela vai para o país de origem dela para estudar e para procurar saber das raízes, para tentar descobrir a própria história. uhum, Existe romance, tem drama, ah, e como a gente vê hoje, né, tem um movimento feminista muito grande no mundo. E quando a gente vê a Antônia correndo para lá e para cá, tentando fazer o que ela quer da vida dela, tentando ser a primeira a fazer algo que não era comum, a gente fica, principalmente como mulher, eu me sinto muito assim, eu me senti muito inspirada pela dureza que ela tinha de correr atrás, ela não estava, né, muito se importando com o que pensavam dela, ela queria fazer. uhum, Então, ela, ela passa muita parte desse filme lidando com muita gente dura de coração, muita falta de carinho, de cuidado, de amor, e aquilo eu acho que poderia endurecer qualquer pessoa, mas mesmo ela tendo aquela fronte bem de durona, né, a gente sabe que no coração aquilo ali está sendo trabalhado, ela é uma pessoa mais, principalmente para lidar com música, você tem que ter um lado mais sensível, acalentador, né? um lado mais pacífico de alguma forma. Sim. Então, vai ser legal a gente conseguir ver esse filme. Então, eu queria começar então falando um pouquinho do que você falou da história dela ser um pouco dura, né? Uhum, A gente, ao longo do filme, vai vendo que a história dela, na verdade, não é aquilo que parece ser, uhum, né? Ela foi, exato, na verdade, adotada, né? sim. E numa adoção que era um combinado e que se tornou, né? A gente estava brincando aqui, um sequestro, né? Sim. Porque os pais É, tomaram e levaram ela para outro país, sim. né? Então, essa mãe, quando ela descobre que, ela descobre não, quando ela procura por essa filha, né? Ela Uhum, tinha perdido essa filha, né? uhum, Então, é algo que hoje, né, olhando para a história dela, a gente consegue compreender que esse movimento também da Antônia, né, era um movimento de busca por algo maior, não só uhum, do lugar dela no mundo da música, mas no lugar dela, na família de origem dela, que é uma coisa que eu queria trazer muito aqui nesse espaço, né, do cine sistêmico, é a gente compreender que as motivações pelas quais a gente faz algumas coisas na vida estão relacionadas ao nosso lugar na família. uhum. Então, posso já contar? Vou dar um spoiler aqui. Então, se você não Sim, tá. assistiu, vou dar o spoiler. Deixa Você eu me falar algo rapidinho. fala. Se você não, se quem estiver escutando, assistindo esse vídeo, se você não assistiu ao filme ainda, não quer spoiler, Isso. Para pare, agora. pare agora, assista ao filme, volta aqui e Isso. assiste, porque nós vamos falar com muito detalhe sobre as histórias, tem muito plot no filme que vai ser contado. E se você não gosta, como eu, se você não gosta de spoiler, não continue agora. Dá uma pausa, vai assistir o filme e volta. Mas Volto, que a então, gente vai te esperar. estão avisados que É. vai ter spoiler daqui em diante. Então, o que que acontece? A gente começa a entender esse caminho da Antônia de busca de origem. Por quê?
a gente percebe que ela não cabia muito nos lugares, né? Ela parecia muito diferente de tudo. E dentro da criação dela, como ela poderia ser tão diferente, né? Sendo Uhum. que o pai e a mãe dela não tinham nada de ligação com a música, né? Não tinham conexão nenhuma. Então a gente consegue perceber, então, que na verdade Antônio estava procurando quem? Procurando os seus pais biológicos. E que com o passar do filme, né, a gente descobre, então, que essa criança tinha sido sequestrada, porque havia feito um acordo com essa mãe, que engravidou de um músico, então o pai da Antônia era músico, a mãe era uma pessoa comum, com a qual ela teve uma noite com essa pessoa, e essa pessoa a abandonou com aquela criança, e ela depois foi rejeitada pela família, né? Ela tentou durante algum tempo cuidar da Antônia, mas vendo, né, que a Antônia estava ficando em risco, né, a saúde, a vida dela, ela combinou com esse casal de ficar com ela por um período até que ela pudesse se reerguer. E quando ela vai procurar a Antônia para retomar, eles tinham fugido do país. Uhum. Então, quando você falou, Antônia é imigrante, imigrante fugitiva, né? No sentido que os Sim. pais dela não quiseram, não queriam mais devolvê-la. Então, essa foi a solução que eles encontraram. E aí, isso é muito importante, por quê? Aí a gente começa a perceber o padrão dela de rejeição que ela vai ter ao longo da vida. Uhum. Por que então para ela era tão difícil encontrar o lugar dela no trabalho? Porque era difícil para ela lidar com hierarquia, né? Porque ela afrontava as Demais. hierarquias, né? Exato, Ela não exato, aceitava. E exato. porque também ela encontrou tantos homens abusivos que a rejeitaram, né? Uhum. Se você for pensar, a mãe dela sofreu um abuso, aspas, né? No sentido de ter vivenciado uma noite, ter engravidado e não ter tido o apoio desse homem, Exato. né? Então, ela também, quando ela vai estudar piano, né? O Uhum. professor também, né, quer, né, se envolver com ela, quer abusar dela, e ela Isso, consegue isso. entender e reage àquilo. Depois ela conhece um rapaz, né, e vai se envolver com ele, e ela entende que aquilo ali também, opa, não é por aí, né? Vai ser igual alguma coisa que já aconteceu, que eu não sei o que que é, mas eu não quero para mim. Então, Exato. a alma, ela sabe, né? E ela busca. Então é muito interessante a gente perceber esses padrões de repetição. E como ela também não tomou, né? A gente fala na linguagem sistêmica, tomar o pai, tomar a mãe é quando a gente reconhece quem são nossos pais, a gente recebe a vida que veio deles. Então, como ela não teve essa relação lá com a mãe dela adotiva, né? Ela não tinha amor nem da mãe e nem sabia a origem dela. Quando ela descobre a mãe dela adotiva, ela sente que aquela mãe fez um movimento de amor para Uhum. manter ela na vida. E Exato, aí o destino dela foi alterado por essa família, então, adotiva. exato. A gente conversou sobre isso quando a gente discutia, né, esse filme, que quando a gente começa a assistir no início do filme, o relacionamento da Antônia com a mãe adotiva parece ser muito, não grotesco, mas assim, muito é, Ríspido, seco, né? ríspido, Grosso. seco. Então, a minha primeira impressão era de que, mas a mulher nem gosta dela, para que essa, como que, né? Que mãe é essa? A gente, né? O meu, os meus radares estavam todos assim, mas que mulher é essa, louca? Então a gente vê que depois, ao passar do tempo, quando as coisas, a trama vai se desenrolando e a Antônia vai descobrindo sobre a vida dela, que existia naquele comportamento dela uma culpa muito grande por ter roubado, né? Sequestrado a Antônia, Uhum, levado ela para um outro país. Então, se a gente se colocar no lugar da mãe biológica que ficou uhum, lá, né, procurando essa filha, é, uhum, e, e não só isso, mas existe um ponto muito importante que eu até esqueci de colocar, de a gente falar antes, é que quando ela descobre que a mãe não é, a mãe adotiva não é não é a mãe biológica dela, é durante uma discussão muito sobre dinheiro, uma coisa assim, e a mãe tá meio, né, calculada, né? gravada, aquela coisa, e aí sai, e a mãe coloca aquilo pra fora. Então ela já tá cheia daquilo, não aguenta mais, a culpa tá deixando aquilo sair, e ela fala. E a Antônia vai pro quarto e o pai entra lá e conversa com ela.
E o pai é o pai adotivo, digo, é aquela figura mais, dos dois, ele é a figura mais amorosa com ela. Uhum. Ele conversa com ela com mais calma e explica para ela o que que aconteceu e mostra a certidão de nascimento e fala para ela, e ela pergunta por que que minha mãe não me quis? Por que que ela me Uhum. vendeu? Aí ela falou Uhum. assim, ele diz para ela, eu acho que ela não te amava. Uhum. Não, nem acho, ele diz, ela não te amava. Então, Uhum. assim, ele achou que era o que a mãe quis fazer, porque ela vendeu, mas a gente vai descobrir depois que não é realmente isso, né? Que é. Então, vou pontuar então isso aí, que eu acho muito Uhum, legal. Esse é um comportamento muito comum. A gente, né, já conversou sobre isso, sobre pessoas que adotam. uhum, A gente acredita que existe uma ordem, né? Então, quando uma criança nasce, ela é filha dos pais biológicos. Então, as pessoas de maior importância para uma criança são seus ancestrais, principalmente seu pai e sua mãe, que deram a vida para ela. Muitas pessoas que adotam têm a tendência de achar que são maiores em importância, né, em hierarquia, do que os pais biológicos, ao invés de serem gratas àqueles pais biológicos por terem dado a vida, uhum, né? Porque muitas vezes a pessoa não consegue nem gerar. Então, tipo assim, ela não consegue gerar, e aí a outra pessoa que gerou e que não tem condições, seja quais forem elas, mentais, sociais, financeiras, de criar essa criança, ela não é pior ou melhor que essa mãe, mas dentro da hierarquia, ela é a mais importante do que a mãe biológica. Então, para pessoas que querem adotar ou que têm crianças adotadas, a gente precisa reconhecer isso. O uhum, filho, ele precisa ter o direito de amar os seus pais, de saber da sua origem, porque senão ele vai ficar igual a Antônia, a vida inteira procurando em alguma coisa. A Antônia procurou na música, mas as crianças e os adolescentes adotados buscam nas drogas, buscam nas bebidas, né? Buscam pertencer em grupos que não são saudáveis, porque eles se sentem excluídos, se sentem rejeitados, porque eles acham que os pais deram eles, né? Porque não uhum, amavam. exato. E muitas vezes não é isso. Ó, de todos os casos que eu atendi de adoção, os pais sempre pensaram, geralmente a mãe, né? Sempre pensou que eu não posso dar uma condição de vida para essa pessoa, eu espero que alguém dê melhor do que eu Uhum, posso. Então você uhum, vê que sempre não é falta de amor, né? É uma consciência de que eu não vou poder cuidar dessa criança como ela merece, sim. né? E a gente vê por aí, né, muitas posturas e tal, que é igual do filme, né? Aquela mãe de achar que ela sabe o que que é melhor para Antônia, de que ela quer mandar na vida da Antônia, e o pai tentando mediar aquilo ali, né? Porque Uhum, ambos carregavam a culpa de, né, terem fugido com sim. essa criança, e até que a Antônia descobre que, na verdade, a história não foi bem essa, né? Que aí você pode contar um pouquinho da história para quem está assistindo, Exato. A história da Antônia, né? com a Sim, mãe. Né? com a mãe. Então, a Antônia, é, quando a mãe adotiva faz a revelação de que você não é minha filha, é um momento muito, né, dramático no filme. E a Antônia, aquilo acorda os sentidos dela para fazer essa procura da mãe biológica. Então, ela, Uhum, com o nome da mãe, ela escreve para a embaixada americana para ver se eles têm né, porque a embaixada americana tem como alcançar outras nações e tudo, então eles procuraram na Holanda e retornaram com uma carta para ela, dizendo que sim, essa mulher existe, mas ela é falecida. Ela morreu há muito tempo. E então, com o nome e o lugar onde a mãe foi enterrada, ela se organizou. Ela trabalhou muito, muito tempo para poder juntar um dinheiro e ir para Holanda para estudar. uhum, Ela queria estudar 2 anos, né, no conservatório que tinha em Amsterdã. E quando ela chega lá e ela vai ao cemitério para procurar o lugar onde a mãe está enterrada, ela chega e vê que a tumba está toda bem bem, cuidada, tem uhum, flores, e ela fica curiosa. E tinha uma freira passando no momento e ela pergunta por que que essa tumba está toda bem cuidada? Ela fala, olha, a irmã da mulher uhum, que está enterrada aqui cuida. E aí uhum, ela descobre que ela tem outros laços, que existe mais gente da família dela, que a mãe tinha uma irmã. Não só tinha um irmão, ela era uma
de 7 ou 8, se não me engano, irmãos. Então ela vai atrás e a irmã da mãe é uma freira que está no convento com um voto de silêncio, fazendo voto de silêncio. Então ela vai atrás dessa tia e tenta conversar com a tia e descobrir mais informações, mas a tia, no voto de silêncio, não passa nada, não passa informação nenhuma. Então ela fica com aquela Naquele frustração. momento, né? Porque Naquele, depois a gente naquele também vai ver, momento, né? sim. Que Naquele depois ela momento ela consegue não, um pouco mais, né? De naquele momento informação. ela não passa, então ela ficou com aquela frustração e ela, pela cidade, tudo. Depois de um certo tempo, é, que a Antônia tinha estudado, ela volta aos Estados Unidos para tentar fazer algum concerto, alguma coisa lá, para Nova York. Então, quando ela volta para os Estados Unidos, ela volta para Nova York, ela vai visitar os pais dela, adotivos. E tem até aquela história, né? A coisa que ela não gosta de cebola, mas ela chega na Uhum. casa da mãe com um saco de cebola enorme, joga na mesa, tipo assim, eu tenho dinheiro para comprar esse tanto de cebola. Aquela coisa assim, meio. E ela chega e conta para os pais que ela descobriu a história dela. Ela descobriu que a mãe conheceu o pai, que era músico, que teve uma noite com ele, aquilo tudo que a gente conversou agora, e que os pais a tiraram de casa. E ela tentou quanto pôde sustentar a criança, mas quando a menina tinha 2 anos, ela não dava mais conta, não tinha dinheiro suficiente, então ela temporariamente vendeu a Antônia para os pais adotivos. E tinha um contrato que eles fizeram e tudo que seria, depois de um certo tempo, eles teriam que devolver a Antônia para ela. Só que chegou a hora de devolver e os pais não queriam, os pais adotivos não queriam. Então a mãe da Antônia entrou na justiça e os pais de Antônia, os pais adotivos da Antônia, se desesperaram porque eles não queriam devolver a criança e fugiram da Holanda para os Estados Unidos com a Antônia. Então o sequestro é isso, né? Foi levada contra a vontade. Ela era uma criança e eles não tinham direito de tirá-la da mãe. Então ela foi levada. Então a mãe procurou a Antônia durante muito tempo, não conseguiu achar, não achava os pais adotivos nem a Antônia. E ela decidiu, ficou muito triste, decidiu ir para o convento e lá ela se definhou até morrer. E De então, tristeza, né? Por de não ter tristeza, encontrado exato. a A filha, tristeza né? de não ter encontrado a filha, de alguma forma, talvez até uma culpa por de ter vendido a própria filha. E Então, aí a a gente Antônia vê, né, aquilo que eu falei sobre o amor, né? Tipo, as pessoas é, não amam a filha, por escada da ama. adoção. É Adotivo. uma forma de amor, ela, que eu tenho alguém que pode cuidar da minha filha porque eu não posso. Então, é uma coisa relativa, né? E a gente de fora julgando é difícil. Então, depois quando a Antônia chega em casa e que ela conta isso para os pais, ela fala para os dois: Você ainda acha que ela não me amava? Uhum. Porque foi aquela coisa direta do pai ter dito para ela: Ela não te amava. Então ela descobriu: Não, eu fui amada. Vocês me tiraram da pessoa que me amava. E não me amaram, né? Assim, né? Não Aí me depois teve amaram, esse- exato. Então, assim, ela, depois daquilo, assim, eles se desenrolam, as coisas vão se desenrolando, né? As poucas, à medida que ela confronta aquilo com os pais, vão se desenrolando. Então essa é a história da descoberta do que aconteceu para ela ter ido parar nas mãos dos pais adotivos nos Estados Unidos. Sim. E aí eu acho que é legal duas coisas importantes, né? Como que é difícil para ela, então, encontrar o lugar dela no mundo, Uhum. porque ela não era americana, Não. ela era holandesa, né? Então, dentro dos Estados Unidos, ela, né, teve que, né, fazer de todos os esforços e que nos Estados Unidos ela conseguiu ter sucesso porque uma pessoa com quem ela se relacionou, que a amou, né, decidiu Uhum. apoiá-la. Mas esse é Exato. um ponto também muito importante da visão sistêmica que a gente precisa pensar. Uhum. Se eu sou, como você, né, Érica, Uhum. brasileira e moro nos Estados Unidos, se eu sou holandesa e moro nos Estados Unidos, a nossa alma precisa ter esse reconhecimento da nossa origem. Uhum. A nossa língua materna, ela é muito importante para a gente. Os nossos antepassados, as pessoas que estão lá, as pessoas que deram origem à nossa vida, precisam ter um lugar no nosso coração, porque senão a gente fica buscando um lugar e a gente nunca vai pertencer àquele lugar.
como a Uhum. gente realmente pertence ao lugar onde a gente nasceu. É. Então, isso é um ponto muito bonito, que é o que a gente chama do pertencimento, né? Quando a gente não está de acordo, né, com o nosso lugar, eu tenho descendentes portugueses e italianos, né? Durante muito tempo eu não me sentia, pertencente ao Brasil. Uhum. E aí hoje eu percebo, né? Hoje eu já sei um pouco mais, que é por causa dessa descendência. Depois que eu comecei a olhar com mais amor, incluir os meus antepassados italianos e portugueses e índios, né? Uhum. Hoje eu me sinto mais completa. Então, a gente precisa compreender que o nosso país de origem, ele é a nossa casa primordial, né? É onde o nosso coração Uhum. pertence. A gente só vai conseguir fazer o que a gente quer fazer em outros países quando a gente também tiver esse direito de tomar, que foi o que aconteceu com a Antônia. Quando ela Uhum. foi, vivenciou isso tudo, reconheceu a história da mãe e tudo mais, ela conseguiu voltar para os Estados Unidos e, de certa forma, encontrar um meio de fazer o que ela sonhava. Sim, Mas ainda assim, ela não conseguiu ter o sucesso que ela esperava, né, Érica? isso. Aí eu acho que a gente podia voltar um pouquinho no relacionamento afetivo, né, que ela teve. Com o Frank, né? Isso. Sim, então, e ela conheceu o Frank de uma maneira muito peculiar, porque ela Uhum. trabalhava no teatro e ela trabalha agora eu esqueço o nome, aquelas pessoas que ajudam as outras a procurarem um lugar onde vai sentar, ela, né, Lanterninha. lanterninha, isso. Ela distribuía, distribuía o catálogo que mostra o que queria ser tocado, tudo. Então, é isso que ela fazia. Mas o único motivo pelo qual ela trabalhava no teatro é porque ela queria estar próximo da música. Uhum. Aí os concertos tinham lá e ela podia escutar, ela podia analisar, ela podia conhecer músicos, conhecer o maestro. Ela Então, aprendia só de ouvir, né, que era muito pode bonito, porque ouvir, ela ela tinha era, dom mesmo, né? exato, ela tinha esse talento, né, inato nela que ela aprendia de ouvir. Então, num momento que estava acontecendo um concerto, ela não tinha lugar, obviamente não tinha lugar para sentar porque ela estava trabalhando, o teatro cheio. Ela pega a cadeirinha dela e anda para frente do palco, bem atrás onde o maestro está, né? O palco está em cima, ela senta no meio entre as fileiras de cadeira, ou seja, todo mundo vai ver que você está fazendo ali, então ela pega a cadeirinha dela, senta lá e cruza os bracinhos e fica assistindo o maestro. E o maestro olha para trás e fica meio, né, que mulher é essa? Que louca é essa? E o Frank, que é uma pessoa, né, rica, vem de uma família rica, ele trabalhava, ele era um tipo Um um coordenador, né? gerenciador, ele É, gerenciava é. os concertos que tinha lá. É. Então, ele vinha de uma família rica, mas ele trabalhava com isso. E esse tipo de trabalho, para uma pessoa do ranking dele, né, da família dele, era uma coisa nobre, por quê? Porque as artes eram muito bem vistas nesse momento, né? Hum. Naquele momento. Então, para ele era um trabalho nobre. Se ele ganhava dinheiro ou não com aquilo, não importa, ele já era rico, né? Então, aquilo é um trabalho nobre para ele. Então, ele viu aquilo e ficou perturbado. Ele, que negócio é esse? Que mulher é essa? Aí ele, num momento assim de raiva quase, né? Ele ficou irritado com ela e quando ela saiu de lá, ele tirou ela de lá e falou com ela: você tá despedida. E mandou ela embora. E ela: você não pode me despedir, aquela coisa toda, porque ele realmente não era o chefe dela. Hum. Mas, não foi um chefe direto, mas ele realmente mandou ela embora. Ele moveu os pauzinhos dele lá e ela foi demitida. Depois, com o passar do tempo, eles se encontram, porque ela vai estudar com um outro músico com quem o Frank tem uma amizade. Eles trabalham juntos também. Então, quando ela vai pedir para esse músico ensiná-la, né, a tocar piano e tudo, ela se encontra com o Frank novamente e ele começa a ficar mais fascinado por ela, porque ela realmente é uma pessoa fascinante. Ela tem uma força nela Uma que presença, né? chama atenção. Ela não só era uma pessoa de uma personalidade muito forte, ela também era uma mulher bonita. Então, chamava atenção onde ela ia. Então, o Frank começou a gostar muito dela. Depois de um certo tempo, ela com esse músico que estava dando aula para elas, eles vão visitar o Frank, vão visitar
uma família nobre no campo, que depois ela descobre é a família do Frank. Então, o Frank e ela começam a conversar durante um baile que a família tem num fim de semana. Eles conversando, começam a dançar e eles se beijam pela primeira vez. Então, a Antônia foi a primeira vez que para ela, porque eu acredito que naquela época ela era bem nova, ela devia ter 20 e poucos anos. Então, assim, a primeira vez que ela sentiu o amor de um homem, né, que é um amor romântico. Então, elas se depois de um tempo, eu acho que ela até tentou, né, evitar não querer se envolver com ninguém, principalmente com a mãe de Frank não gostava muito dela, de cara elas não se deram bem. Então, Ela era de origem humilde, né? era de origem Podia humilde. notar, né, na Tanto presença que dela. antes do primeiro beijo, da cena que mostra o primeiro beijo deles, ela tem uma conversa com a mãe do Frank, que era uma mulher muito assim, que gostava de rebaixar as pessoas na conversa. Então, ela gostava de colocar as pessoas no lugarzinho delas. Eu sou nobre, eu tô aqui em cima. Você é pobre, você tá aí embaixo. Então, com a conversa dela, ela falou isso durante o jantar. Eles começam a fazer perguntas para a Antônia, e a Antônia conversa e explica, e ela diz, ela falou assim, mas como que você acha que você vai ser a primeira maestrina? De onde você tirou essa ideia? Ela falou assim, ué, os Estados Unidos, a América não é a terra de oportunidades? Aí a mãe do Frank fala, só para alguns. Uhum. Então aquilo fica com ela, sabe? Então quando ela tá dançando com o Frank e eles se beijam, a mãe do Frank vê aquilo. Então ela começou, a própria mãe do Frank começou também a fazer um movimento dela de tirar esses dois, Ah, né? de É. separar esses dois, de não deixar Uhum. nada começar. Só que a Uhum. gente conhece, né? Amor é uma coisa. Quando você se apaixona com alguém, não tem mãe, não tem pai que faça você parar. Então, o Frank não estava nem aí. Ele continuava a procurar a Antônia e tudo. Eles, por um tempo, até eles se envolvem, eles têm um relacionamento bonito, que aparece no filme uma coisa breve, mas eu acredito que tenha durado, né, um tempo suficiente. Só que ela estava a ponto de se mudar dos Estados Unidos para ir estudar na Holanda. Então ele ficou meio angustiado, não queria que ela fosse. E aí ela foi. E ao mesmo tempo, ela falou: "Não, eu vou, mas a gente continua se falando". Então, depois de um certo tempo, as cartas começaram a desaparecer, né? Ela mandava carta para ele, ele não recebia, ou ela mandava carta com o nome dela, Antônia, que não era o nome que ela era conhecida em Nova York, né? Porque ela tomou o nome da mãe, Uhum. Antônia Brico, e o nome dela era Willie, o Wilhelmina, que era o nome, mas o apelido dela era Willie. Então, assim, ela em Nova York ela é conhecida por um nome. Então, até nisso a mudança dela, né? Ela mudou o próprio nome, ela aceitou o nome que era de origem dela, e é o nome com que ela ficou conhecida. Mas, então, o Frank, depois de um tempo que a Antônia estava estudando fora, ele vai visitá-la na Holanda. E aí os dois conversam, eles, né, estão muito felizes de se ver, só que ele queria se casar com a Antônia, ele queria formar uma família. E ele fala, ele é muito aberto com isso, ele fala para ela, eu te amo, eu quero casar com você. E a gente vê que, obviamente, a Antônia ama o Frank também, só que os sonhos, as aspirações dela são diferentes, não é de casamento, de filhos, talvez até de casamento, mas não, sei lá, de filhos, né? Porque na cabeça dela, naquele momento, se eu fizer isso, é só isso que eu vou fazer na minha vida, eu não vou poder ser uma maestrina. O meu mundo de música vai desaparecer. E então aquilo já começa a repulsa, né? Ela não, mesmo amando, ela não quer. Ela fala com ele, não, eu não posso casar com você. Então, Aí, deixa eu falar desse ponto do amor. sim, fale. Você falou assim, quando a gente se ama, não tem pai, não tem mãe. Então, existe o inconsciente familiar, Hum. que é ao qual a gente está submetido. Então, dentro do histórico da Antônia, os pais dela vivenciaram um período curto Hum. de amor. E a mãe dela pagou um alto preço por isso. Então, qual que era no inconsciente da Antônia o registro que ela tinha do amor? Que ela ia sofrer, que ela ia ter que abrir mão de quem ela era, né?
Depois, quando ela foi criada por esses pais, qual que foi a referência que ela teve de casamento, de relacionamento, de amorosidade? Uhum, Então, para a gente ser feliz no amor, é muito mais difícil do que a gente imagina. Por quê? Se dentro do nosso sistema familiar ninguém foi feliz, e no caso dela, a única referência que ela tinha, né, era da mãe e tudo mais, como que ela vai vivenciar esse amor? E ao mesmo tempo, se ela não tinha o pai e a mãe dentro dela, e ela estava em busca desse pai, que homem que ia conseguir se comparar ao pai dela? uhum, Ela nunca ia encontrar um homem como o pai dela, porque na verdade ela não tinha isso, esse referencial dentro dela. Então, para ela amar outro homem também, seria como se ela estivesse sendo desleal ao pai, porque, né, ela não conseguiu nem amar o pai, como é que ela vai amar outro homem? Ela, né, tá na busca desse homem, né, que é o que a gente pode conversar aqui um pouquinho, né, quando ela vai para esse meio masculino, né, quando ela vai para esse lugar de trabalhar onde só existem homens, na uhum, minha percepção sistêmica, eu percebo que ela está muito querendo realizar talvez algo para o pai dela, que talvez foi um músico que não alcançou o sucesso que ele desejava, sim, né? E talvez exato. isso tenha se tornado para ela um fardo. Uhum, E talvez seja esse fardo que ela carregou que impediu ela de viver esse amor com o Frank. uhum, Faz sentido? sim, sim. Então, às vezes, a gente se boicota em relacionamentos, justifica algumas situações, igual ela, né? Não, não posso casar porque eu quero ser maestrina. Mas em momento nenhum o Frank Uhum, disse para ela que ela não poderia ser quem ela quisesse ser. Tanto é que, né, ele apoiou ela durante todos os estudos dela, mandando dinheiro para ela anonimamente. Ele sempre apoiou ela quando ela retorna para Nova York. É ele que vai ajudá-la, né? E que é o que a gente estava conversando sobre o amor, né? Ele mesmo não podendo ser companheiro dela, ele nunca deixou de ajudá-la. exato. Então, isso é muito profundo, Uhum, né? E ver que ela conseguiu, talvez, fazer um pouquinho diferente dos pais dela, porque ela encontrou, então, um homem que a apoiava, que cuidava dela de uma maneira como a mãe não foi cuidada. Então, para mim, a história dela já é uma história de sucesso, porque sim, ela conseguiu fazer um pouco diferente, exato. né? Conta essa parte quando ela voltou sobre esse movimento dela aí, sobre esse histórico dela aí das questões das apresentações, das pessoas que ela conheceu. Tá, então, quando a Antônia volta para Nova York, ela já completou os estudos, ela é uma pessoa, ela aprendeu muita coisa, ela tem muito talento e ela volta para os Estados Unidos disposta a fazer qualquer coisa para dar certo para ela. Ela quer fazer o nome dela na cidade. Então, ela chega, no teatro e conversa com o gerente, perguntando, o que que eu posso fazer? Eu quero, dirigir uma orquestra. E ele consegue passar para ela uma oportunidade de dirigir uma orquestra. E isso, na verdade, só aconteceu porque o Frank começou a fazer um movimento para ela quando ela ainda estava na Holanda, para ela ser chamada para ir para Nova York de novo, para fazer esse um concerto. Entendi. Então, daí a gente já vê como que ele realmente acreditava no talento dela e o amor que ele sentia por ela era maior do que você é a minha mulher ou não, entendeu? Então, quando ela chega, ela começa a ensaiar com os músicos e obviamente, a orquestra é toda masculina, né, feita de homens, então tem uma resistência muito grande que ela, como mulher, tem que se posicionar, mulher e maestrina, se posicionar num lugar de autoridade, mas ao mesmo tempo sem receber o respeito dos músicos. E aquilo fica difícil, ela não tem respeito dos músicos, não tem o respeito do gerente do teatro. Os jornais estão falando um monte de coisa sobre ela. O ex-professor dela, que tentou, ter um relacionamento com ela, é, ele era casado com um monte de filho. Então, assim, não só ela não queria nada com ele, mas esse homem tinha uma família já, né? Então, quando ela Ele renegou, começa a querer boicotar ela, né? exato, quando ela rejeitou o que ele queria com A ela. esquerda dele. Quando ela rejeitou esse homem, ele ficou dolorido com isso. Ele guardou aquilo por anos. Então, ele esqueceu. Então, os jornais iam atrás dele
para fazer, perguntar para ele o que que ele achava, ele era louca, o que que ela tá fazendo? Quem que ela acha que ela é? Ela só quis ser maestrina porque ela era uma péssima pianista. E assim, a coisa que eu tô falando, e ela respondia, mas assim, completamente beleza. Ela não, ele fala isso, que coisa, sabe? Ela tentando ser manter aquela compostura, né? A Que diplomacia, né? muitas vezes que é esperado da mulher também, porque o homem acaba fazendo o que quer fazer, mas a mulher é vista diferente se ela faz o mesmo. Então, ela tentando manter aquela compostura para manter o trabalho, manter o respeito dos outros. Então, é, ela, nessa movimento todo, ela tem muita dificuldade. Então, quando ela percebe que é, ela não tá, ela queria é, fazer mais concertos, né? Então, quando ela viu que não tinha gente comprando ingresso nem nada, ela tenta fazer uma barganha com o gerente do teatro e o gerente diz, mas quase pede para ela implorar. Você está Uhum, implorando? Então tem uma cena muito assim, né? Incômoda até que ele não faria com qualquer homem que entrasse no escritório dele, mas como ela era a mulher naquela posição, ele a fez pedir, por favor. Então uhum. eles fizeram uma negociação de que se ela conseguisse vender os ingressos, ela No mesma, primeiro, né? Ela poderia é, ter outro, né? ela poderia ter outro. Então, aí foi passando isso, só que por detrás, né, no fundo, tinha o Frank movimentando as cordinhas dele para que a Antônia tivesse o sucesso que ela desejava. E ele não necessariamente colocava as coisas nos jornais, mas ele fazia com que ela tivesse acesso às pessoas que ela não teria se não fosse por ele. Uhum, Então, em um certo momento, ela tem um encontro, ela é chamada pela primeira-dama dos Estados Unidos para conversar, porque a esse ponto ela tinha formado uma orquestra só de mulheres, uhum, e a notícia começou a se espalhar, os jornais estão pegando a notícia, e tem, de um lado tem gente falando que ela é louca, porque quem que vai querer assistir uma orquestra só de mulheres? E do outro lado, estão dizendo que ela é uma desbravadora, que é uma coisa maravilhosa. Então, a primeira-dama que o histórico dessa primeira-dama na história dos Estados Unidos é que ela era muito prol das mulheres, ela fazia muito trabalho para que as mulheres, principalmente as mães solo, as mulheres que eram deixadas pelos maridos, tivessem oportunidades. Então, eu achei legal que eles colocaram ela como esse papel de ajudar a Antônia a fazer a orquestra crescer. Então, depois que a Antônia tem esse encontro, a popularidade da orquestra feminina aumentou. Então, as pessoas começaram a comprar. Na verdade, os músicos, né, as mulheres, decidiram fazer o concerto de graça. Elas vão trabalhar de graça, ninguém estava sendo pago. Aí, quando a Antônia descobriu isso, ela disse: se eles não estão recebendo, ninguém recebe. Então, vai ser tudo de graça. A gente se vira para pagar o teatro depois, o que a gente deve, né? Então, depois disso, ela falou assim: olha, é de graça, você só tem que vir assistir o teatro, assistir o concerto. conceito. Então, todo mundo quis, eles pegaram os ingressos e a casa ficou cheia. Mas isso tudo foi devido a esse movimento que o Frank fez por ela, que Sim. mostra mais uma vez como que ele realmente estava preparado para ter viver aquele amor, mas a Antônia não Uhum. estava aí. Então, E o filme vai continuar. Pode quando falar. ela descobre que ele é que estava por detrás de tudo isso, ela vai ao encontro dele na casa dele, né? E agradece, e é um momento muito assim caloroso entre os dois, mas assim até um pouquinho triste, mas você vê como que aquilo assim, eles continuam se amando, mas à Sim, distância. Então, assim, é, ela descobre e agradece e continua com a vida dela, vai fazer o que ela queria fazer. sim. E eu fico pensando também, quando, né, a gente vê o Frank nessa postura dele Uhum. com a Antônia e dele ter se casado, ter tido filho, o quanto também isso não era uma exigência da família dele.
Uhum. né? Porque ele era de uma família nobre, então se espera que não, vai casar, vai ter filho com gente, né, da mesma classe. Então, ambos também, né, passaram por essa dificuldade em, né, razão do seu sistema familiar, em razão de como aquilo ali era vivenciado para cada um dentro da cultura da sua família, né? Então, por isso que eu falei, eu acho que a história dela já é uma história de sucesso, porque dentro do que a mãe dela vivenciou, ela já conseguiu fazer um pouco diferente. Uhum. E ela já conseguiu vivenciar um amor onde esse homem apoiou, Uhum. nutriu, cuidou dela, mesmo de longe, mesmo ela não cedendo, né, aos desejos dele, né? Quando Exato. você começou falando do feminismo, né, eu gosto muito de falar que a gente precisa tomar cuidado, porque o feminista, a feminista, né, e o machista, eles excluem o outro, né? Então, a Exato. feminista está excluindo os homens e o machista está excluindo as mulheres, que é o que a gente sabe que ainda existe muito na nossa sociedade, assim como existe, né, a exclusão dos negros. Quando a gente estava Uhum. falando aqui de outros, né, de outros países, de estrangeiros, ainda há países que têm dificuldade de aceitar isso, outras religiões, enfim, toda essa exclusão que existe, a gente precisa trabalhar muito isso, porque quanto mais a gente for olhando para as coisas que estão excluídas no nosso sistema, mais completo a gente fica e menos a gente vai precisar passar por situações como essa, Uhum. né? Então, a Antônia, quando ela passa por essa situação, com o Frank, o que eu fiquei muito satisfeita, né, assim, vendo sistemicamente a história dela, foi isso. Um homem que, né, era bom, que gostava dela, que respeitava ela, que cuidava, que nutria, e que, né, ela tinha tudo para não acreditar que existiria um homem assim. Mas Exato. então, o que me vem também à cabeça, será que esse relacionamento da mãe e do pai também não foi de amor e cada um também não ficou junto pelas suas questões, né, familiares, enfim, que vai mais além, né? Mas é isso que acontece e é por isso que eu acho importante a gente olhar para as histórias dos filmes, porque elas não são aleatórias, né? E essa história é uma história real, né? Verídica. Exato. Eu ia falar isso, é uma Então, história real, né? então, esse é o que eu acho que é o ponto mais legal da gente fazer sobre a maestrina, essa leitura, porque é real. E por Uhum. que que também depois ela não teve tanto sucesso, ela não conseguiu, né, expandir e manter esse lugar e trazer outras mulheres para esse lugar? Uhum. Porque ela não, né, sistemicamente falando, ela não teve oportunidades de ir trabalhando essas questões, ela não tinha nem essa consciência, né, gente? A gente está tendo essa consciência Sim. agora, né? Depois de 2000, né, que as pessoas estão Tá. ficando mais abertas para terapia, mais abertas para essa consideração sistêmica, que é de olhar para a família como um todo, né? Ainda tem pessoas que não aceitam, né? Então, assim, é algo que, quando também eu, né, nós conversamos sobre fazer esse projeto, é muito nesse sentido, para a gente começar a despertar que existem forças muito maiores que nos impelem e que nos Uhum. impedem de fazer certas coisas, né? Uhum. Então, quando você me perguntou, por exemplo, assim, quais que eram as questões, assim, por que que ela não encontrou esse lugar dela, né, do sucesso, no social? Porque, gente, se eu não tiver o meu pai e minha mãe no meu coração, eu não vou ter sucesso. Uhum. Então, aí eles falam assim: ah, mas eu amo meu pai, eu amo minha mãe. Sim, mas ainda existem ressalvas. A gente ainda não consegue olhar para eles como seres humanos, né? Igual você falou, ela se apaixonou e a gente sabe que quando a gente se apaixona, gente, acaba o mundo, é você e o outro. Você não lembra Uhum. que você tem mãe, que você tem pai, que você tem filho. Então, assim, essas questões todas são do humano. E a gente tem a tendência de olhar nossos pais como super-heróis. Eles aí não podem ter as questões deles, né? Então, é muito legal a gente compreender, né, que nessa história, por exemplo, ela viu a mãe dela como a mãe perfeita para ela, a mãe que fez o que foi possível, a mãe que sofreu um golpe do destino e que por isso ela foi apartada desse amor. Então, ela conseguiu tomar esse amor. Então, ela conseguiu fazer muitas coisas, muitos movimentos, principalmente na área do feminino, né? Que Exato. foi ter contato com outras mulheres, montar uma orquestra feminina, dando Sim. oportunidade para mulheres que gostariam de fazer isso e não tinham encontrado ainda o seu lugar, né? Que é outra coisa que é importante a gente compreender, que a gente vai sempre se associar a grupos
que têm as mesmas questões que nós. Então, ela era excluída, ela estava tentando organizar isso dentro do sistema familiar dela, então ela também trabalhou muito tempo com os excluídos, né? Com as pessoas de periferia, né? Com as pessoas que não tiveram oportunidade. E aquele caso que a gente estava contando, até como uma mulher, né? Que para chegar no mundo da música se transvestiu, né? A gente não sabe se chegou a haver alguma cirurgia ou não, mas a gente entendeu naquela época, né, que ela se É. transvestiu de homem para que ela pudesse encontrar o lugar dela na música, né? Tanto é que ele abriu um espaço e tudo, e depois ela vem tocar na orquestra dela Uhum. também. Então, isso tudo mostra muito pra gente da história dela e a que ela está a serviço. Então, tomar essa consciência da nossa ancestralidade, da nossa história, é importante para isso, para que a gente não fique batendo cabeça, para que a gente não fique sofrendo e para que a gente possa ver o nosso destino. Porque, na minha percepção, por exemplo, o Frank era alguém para ela ficar, né? Era, Assim, era um amor, era verdadeiro. E talvez ela não vivenciou isso em lealdade ao sistema familiar. eu gosto quando acho que a primeira vez que eu escutei essa colocação de estar em lealdade Uhum, com alguma coisa nesse sentido foi com você, uns anos uhum. atrás. E talvez seja até um pouquinho fora do nosso, né, da nossa análise do filme, mas fala só um pouquinho sobre como que a gente, às vezes a gente se coloca nisso de estar Leal, né? leal, exato. Estar em Então, lealdade esse é esse com esses. assunto que eu estou falando, por exemplo, do amor. Hum, Como eu vou vivenciar um amor de um homem que cuida, que nutre, que quer ver o meu sucesso, se a minha mãe não vivenciou isso com o meu pai? uhum, Como, por exemplo, o Frank iria se casar com alguém que não era da mesma nível social que ele, sendo que ele tinha que estar a serviço dessa continuidade, né, dessa classe social privilegiada que ele vivenciava. uhum, Então, a lealdade é quando a gente se nega a fazer diferente algo, porque a gente tem medo de não pertencer. A gente acha, acredita, né, nosso ideal, que é igual lá na história dela, quando ela está sendo criada pelos pais, que a uhum, mãe dela critica ela, fala que ela está fazendo isso, fazendo aquilo. A pessoa começa a acreditar que se ela for diferente, ela não vai ser amada. Então, para a gente fazer diferente do sistema familiar, a gente precisa compreender que para a gente pertencer, a gente só precisa honrar a vida que a gente recebeu e não repetir. uhum, Porque quando alguém começa, por exemplo, uma família muito humilde, alguém começa a ficar muito rica, as pessoas começam a criticar, começam a exato. julgar, começam a Uhum, olhar torto, e aí essa pessoa muitas vezes se boicota, aí ela quebra, ou então ela exclui essa família e vai morar longe porque ela não dá conta desses olhares, né? uhum, Ou então a mesma coisa do amor, uma família onde as mulheres nunca têm relacionamento saudável, aí você começa a ter um relacionamento saudável. É muito complexo você sustentar isso aqui. E o uhum, Hellinger fala isso. O desafio da vida é sustentar dias felizes. uhum, Se você vê a história da Antônia, quantos dias felizes ela teve na vida? né? Porque estava sempre na luta, né? Que é esse o padrão no qual ela cresceu. Se eu não estiver lutando, se eu não estiver trabalhando muito, eu não vou ganhar dinheiro, eu não vou ter sucesso. Se eu não Exatamente. estiver brigando com os homens, eu não vou ter sucesso, Uhum, né? Que foi o que aconteceu, né, no histórico familiar dela. Então, a briga dela, por exemplo, com esses homens, para mim, diz muito dessa briga dela com esse pai que abandonou essa mãe, que deixou ela à mercê, né? uhum, E aí ela, como eu te falei também, ela foi encontrando essas situações com os professores, os maestros, os, é, né, artistas. Por quê? Porque ela ainda estava nessa briga com o masculino. E aí que é o legal também, quando a gente pensa na lealdade. A gente geralmente, a gente triangula. O que que é triangular? A minha mãe e meu pai. O meu pai abandonou minha mãe. Então eu começo a triangular com a minha mãe no sentido de dizer assim, meu pai foi ruim, abandonou minha mãe, por isso que a minha mãe não deu conta de me criar. Aí eu fico contra quem? Contra os homens. uhum, Entende? Aí eu polarizo. É o feminismo,
né? Uhum. Então eu elimino o homem. Só que eu tenho que entender que eu sou 50% pai, 50% mãe. E que esse homem, esse pai, ele carregava um tanto de dor, um tanto de trauma, um tanto de questões que eu não acesso. Porque eu não Uhum. sou homem, né? Eu sou mulher, no caso da Antônia. E porque eu nunca vou alcançar, porque eu não conhecia aquele homem. E é o que eu falo muito hoje em dia, Erika, a gente não alcança, né? No inglês tem, né? Put on your shoes, né? Uhum. Né? Você vestir o sapato dos outros, né? É, essa coisa da empatia, ela é uma ilusão, porque eu nunca vou compreender o que o outro está vivendo, porque a história é dele. Eu Uhum. posso ter benevolência no olhar. Eu olho e falo assim: poxa, era um homem que tinha suas dificuldades, era um homem que Uhum. passou aperto financeiro, era um homem que tinha uma questão lá, que ele tinha um sonho, que ele recebeu uma proposta e ele foi, não deu tempo dele avisar para a mãe, entende? Que também são essas coisas. A gente não tem noção do que aconteceu para que aquela família não pudesse ficar junto, aquele pai e aquela mãe. Então, no nosso inconsciente, a gente cria muitas histórias, né? A gente, enquanto criança, a gente quer uma justificativa, É. mas a gente precisa aprender a questão da rendição, né? De entender que esse foi o destino. Indiferente de como ele foi essa a vida que chegou para Antônia dessa maneira, né? Uhum. E aí ela pode fazer o melhor que ela puder, desde que ela tome consciência, Sim. né? Então, essa lealdade para mim é algo muito profundo, porque a maioria das pessoas com as quais eu convivo, né, e que eu atendo muito, você vê que a pessoa não está sendo feliz como ela poderia ser por uma Uhum. lealdade. Como que eu vou ser feliz assim, se fulano, ciclano, tarana da minha família nunca tiveram nem acesso a isso, Exato. né? Então, a Antônia foi muito interessante, ela voltar, para mim foi muito simbólico, ela voltar e trazer a cebola para a mãe, Oi, eu amo aquela cena, eu né? amo. É Por conta demais. disso, ela volta e traz para a mãe o que era pior para ela, né? Dizendo, tipo assim, tá pago, né? Uhum. Essa cobrança. E a dívida Principalmente termina porque aqui. a É. dívida termina aqui. Porque ela recebeu uma cobrança de dar para os pais algo que ela nunca poderia dar, porque ela nunca poderia preencher a falta daqueles pais que a gente também não sabe qual que é. Uhum. Que é o que também, né, voltando na adoção. As pessoas que não conseguem ter filhos, que têm dificuldade nessa questão de formar uma família, né? Elas também precisam entender a que elas estão a serviço daquela família, né? O que nelas precisa ser trabalhado, porque senão elas vão adotar uma criança e vão repetir esse destino, e a criança, como eu falei da epigenética, ela vai receber tudo aquilo daquele sistema familiar, além do histórico familiar todo dela que ela já carrega, né? Nos genes, na alma familiar. E Por ela vai isso, estar sempre em lealdade a isso. sim. Então, por isso a importância de ter acesso à família biológica quando se adota uma criança, né? Sim, sim. Da E maneira do assim, possível, é né? algo que precisa ser entendido e acordado dentro de cada realidade, né? Não Uhum. existe uma regra Exato. fixa, né? Porque existem pais que não estão em condição de convivência, né? Existem pais que estão em condição insalubre ou por questão de saúde mental, enfim, né? Existem várias coisas. Mas é importante que aquela criança saiba que existe a família dela de origem, que à medida em que ela for crescendo, ela tem acesso àquilo que ela sentir necessidade, Uhum. porque eu atendo pessoas que foram descobrir que eram adotadas igual a Antônia, né, mais velhas, e você vê assim, por que que a vida da pessoa não anda, né? Porque ela tá ali tentando suprir alguma coisa daquele sistema familiar que não é dela, Uhum. tá em busca do sistema familiar dela, mas ela não acha o caminho de chegar lá. Então, essa história da maestrina, para mim, é uma história que me chama muita atenção por conta disso, porque era uma mulher que estava a serviço, né, do sistema familiar dela e que, né, poderia sim ter tido todo o sucesso, mas a história dela foi outra. Então, trazer isso aqui também para as pessoas de dizer assim, tudo aquilo que a gente deseja, a gente pode alcançar. E Uhum. muitas vezes, quando a gente alcança,
não vai ter aquele valor que a gente esperava, porque não é algo da nossa alma, é algo que a gente está a serviço do sistema familiar. Que você falou aí muito bem. Quantas pessoas, por exemplo, vão casar e aí a hora que casa, Uhum. por quê? Porque é uma alma livre. Talvez seja o caso também da Antônia, né? Eu estou falando para vocês assim de uma visão porque Sim. a gente não a conhece profundamente. Mas às vezes tem espíritos, né? Pessoas que são mais livres, né? Estão Exato. se casando porque todo mundo da família casa. Estão Uhum. tendo filho porque todo mundo da família tem filho. Mas às vezes não é da alma, não é da natureza, não é o propósito de vida daquela pessoa, Uhum. né? E aí se cria outra situação porque está a serviço do sistema familiar. Sim, Faz sentido aí? faz. Que coisa, hein? Que Tiramos coisa. muita coisa desse filme. Tem mais Ah, alguma coisa daquelas perguntas que a gente pensou assim que você acha importante a gente falar? Alguma delas assim que a gente já foi falando aqui, mas, a gente né? foi, né? E eu fui acompanhando, tentando acompanhar com os meus olhos as minhas anotações, Sim, as perguntas, mas eu acho que a gente tocou na, no miolo de tudo na e foi essência, né? abrangendo, na essência, a gente foi abrangendo muita coisa a partir de cada coisinha que a gente falava. É, acho que não, acho que a gente abrangeu muita coisa. Olhando Uhum, pelas perguntas aqui, de uma a nove, eu tinha as minhas 9 perguntas. Foram mais ou menos assim, né? À medida que eu ia assistindo o filme, eu ia colocando a questão. Então, uhum. tipo uma coisa cronológica com o filme. É. Mas não, acho que a gente falou tudo. Assim, Então, poderia ter falado em só pé. para explicar, né? Porque quando a gente combinou, né, que eu ia fazer a leitura sistêmica, a Érica falou: eu vou assistir então com o meu olhar, né, de quem está assistindo um filme, como não é, não tem essa mesma instrução do que eu, mas ela já tem um pouco do conhecimento, ela já estuda, já gosta, já faz terapia. E aí eu falei com ela, faz algumas perguntas para a gente responder. Por isso que a gente foi seguindo mais ou menos por esse caminho, que foram algumas temáticas que ela achou importante da gente falar, e eu fui complementando com outras. Mas a gente também pode deixar aqui aberto, né, Érica? Sim, Dentro do canal. Vocês podem deixar perguntas, né, aqui sobre esse episódio, sobre esse filme que eu vou responder, se a Érica também tiver curiosidade sobre os filmes para trazer, né? Se ela também tiver a percepção dela, porque esse espaço aqui vai ser um espaço para ir trazendo reflexões, conhecimentos. Não é nada, como eu disse para vocês, fechado, né? Cada história, né? Ela é muito específica e única, né? Porque cada sistema familiar é específico e único, mas a gente vai ver que na maioria deles as temáticas se repetem, exato. né? Uhum. Porque a gente já aprendeu que existem as leis que regem as famílias, que na medida que a gente também for trazendo os filmes aqui, a gente vai falar um pouquinho mais disso, né, sobre a leitura das constelações familiares para cada uma dessas situações, e tudo que a gente trouxe aqui hoje já está dentro dessa percepção, e eu acho que a gente pode ir fechando por aqui, né, para não Podemos. estender muito. Uhum. E deixar aqui sempre aberto para que as pessoas façam as perguntas, né? Deixem Uhum. aqui seus comentários e vão acompanhando a gente, porque a cada semana a gente vai liberar um novo filme e nós também estamos aqui abertos para sugestões de Isso. filmes, Por né? favor, coloquem aí as sugestões. A gente tem uma lista grande. E eu e a Amanda, a gente assiste filme, parece que o mundo vai acabar amanhã. Mas tem gente, tem filme que a gente talvez não tenha visto, talvez não tenha pensado. Então, coloca aí a sugestão que a gente Isso. procura. Isso. E aí a gente vai assistir e vai comentar dentro aqui das possibilidades, dos cronogramas que a gente for fazendo, mas a gente vai dando prioridade para vocês, porque os que a gente já assistiu, a gente já sabe o que a gente quer falar, né? Mas se tiver alguém aí sugerindo, a gente também dá essa prioridadezinha, né, Érica? Verdade. Uhum. Então a gente quer agradecer hoje, né? O primeiro episódio. Esse primeiro momento aqui para a gente é uma oportunidade, né, de crescimento, de servir, né, que a gente também está aqui a serviço, e dizer, né, que esse projeto só está começando e que a gente espera que cada dia a gente traga mais e mais informação para tornar a sua vida mais leve, mais saudável, né, e para você alcançar aquilo que é seu, né, de acordo com aquilo que também você for deixando para o seu sistema familiar, o que é dele. Ótimo. Obrigada,
por ter ficado esse tempo todo com a gente, escutando as nossas conversinhas, que ficou parecendo uma conversa entre amigas, né? A Isso, gente mas é para conversa ser assim isso mesmo. mesmo. Então, assim, a minha percepção enquanto pessoa que descobriu, né? Descobriu, que conheceu a visão sistêmica através da minha amiga querida Amanda, e que tem me ajudado de uma maneira que eu não tenho como explicar como isso tem mudado minha vida, melhorado. Então, de alguma maneira, o que a gente quer é passar isso para vocês, que vocês não só assistam o filme como uma distração, mas que num momento diferente, quando você está sentado, tomando café, pensando no filme, que você faça essa análise e que talvez aquilo venha a te ajudar na própria vida, uma coisa que está passando, né? E te ajude a desembaraçar alguma coisa que está meio confusa. Sim. E vem aqui, porque se você não entendeu, né, aquilo que você sentiu Faz as assistindo o filme, perguntas. talvez a gente vai aqui também, né, É. abrir isso para você deixar mais claro, para que você também consiga trabalhar. Né? E se É. você não souber como trabalhar também, depois a gente vai deixar aqui algumas dicas, alguns exercícios, e a gente vai, através do meu canal, também trazer outras coisas legais para vocês. Ó, Combinado? adorei. Querida, então, muito obrigada, né? Vamos celebrar o primeiro episódio e que todas as pessoas possam se beneficiar disso aqui hoje. Beijo pra vocês. Beijo e até a próxima.